eu vou começar essa aulinha aqui para o 8º ano, explicando para vocês o que é o vocativo, que seria aí o nosso próximo tópico, no capítulo 2 ainda do volume 1, né? Lá no livro de vocês, vocês vão encontrar o vocativo na página 37 do livrão, beleza? E eu fiz essa apresentaçãozinha aqui para vocês como se fosse o nosso quadro ali, tá? Segue comigo aí então, o que é vocativo? Tá? A primeira definição de vocativo que eu vou dizer para vocês é a função desse termo da oração. O vocativo ele serve para dar nome à pessoa com quem está se falando. Toda vez que nós temos uma frase declarativa, interrogativa, seja o que for, nós estamos falando isso com alguém. O vocativo é quando o nome desse alguém aparece nessa frase, quando a gente chama essa pessoa pelo nome, então a gente usa esse termo da oração. Então essa é a função, tá? Nomear a pessoa com quem se fala, dar nome ao nosso interlocutor, beleza? O vocativo é um termo acessório da oração, mas além de ser um termo acessório da oração, ele é um termo isolado da oração. Ele não se relaciona com nenhum outro termo da oração. Ele não faz parte do sujeito, ele não faz parte do predicado, ele não se liga a nenhuma outra palavra. Ele realmente é um termo à parte. A gente diz que ele aponta para fora da frase, ele aponta para uma pessoa que está fora do texto, né? Ele faz uma referência extratextual nesse sentido, tá bom? O vocativo vai ser sempre um substantivo, ele é de natureza substantiva, então ele vai ser um substantivo ou uma palavra equivalente a um substantivo, uma palavra substantivada, né? Pode vir, por exemplo, na forma de um adjetivo, né? Se eu digo assim, sabe, querida, esse querida é a forma como eu trato o meu interlocutor, então ele também pode ser um vocativo, mas ele é um termo de natureza substantiva, núcleo substantivo sempre. E sempre isolado do restante da oração, ou por vírgula, ou por 2 pontos, ou por ponto de exclamação, beleza? Ele nunca vai vir direto na oração, vai estar sempre separadinho ali por algum desses sinais, tá bom? Vamos a alguns exemplos, olha só. Primeiro exemplo que eu tenho para vocês. Se eu digo assim, olha, meninos, algum de vocês gostaria de ser médico? Com quem que eu estou falando essa frase? Estou falando com os meninos. Como que eu tratei esses meninos? Então o vocativo explicita para a gente. Joga um holofote, né, em com quem é que estamos falando. Nesse caso, o vocativo, então, meninos. Observe 2 coisas. Primeiro, é um substantivo. Segundo, está isolado do restante da oração por vírgula, né? Não se relaciona sintaticamente com nenhum outro termo. Mesmo se falar, esse vocês aí também não é o menino. Mas aí esse algum de vocês é o sujeito da oração. É o tema sobre o qual eu falo, o termo sobre o qual eu declaro. Tá bom? Agora o termo que serve para chamar esse interlocutor, nomear esse interlocutor, é esse termo isoladinho aqui, meninos. Olha o segundo exemplo. Quem vem para o jantar hoje, Maria? Com quem que eu estou falando isso? Com a Maria, né? A Maria, então, é o vocativo dessa oração. Observe mais uma vez, trata-se de um substantivo e está também separadinho por vírgula ali do restante da oração. Olha outro exemplo, quer ver? A vida, queridos amigos, deve ser valorizada a todo instante. Com quem eu estou falando? Com os meus queridos amigos, tratando-os por esse termo, queridos amigos. Observe mais uma vez, separado da oração por vírgula, representado por um substantivo. Outra coisa que eu queria que vocês observassem aqui agora, com esses 3 exemplos, é que o vocativo ele pode vir em qualquer posição da oração. Ele pode vir no início, como no primeiro exemplo, pode vir lá no final, como no segundo exemplo, e pode vir no meio da oração também, como aqui no queridos amigos, correto? Nesses 3 exemplos, todos 3 separados por vírgula. Separei 2 exemplos para vocês, separados também por ponto de exclamação. Olha só, mãe, vem ver o que meu irmão fez. Com quem que eu estou falando? Com a mãe. E está separado da oração, não faz referência a nenhum outro termo, chama o meu interlocutor, realça o meu interlocutor, nomeia a pessoa com quem eu estou falando, nesse caso, mãe. E observa lá, ao invés de vírgula, separado por ponto de exclamação, beleza?
Olha outro exemplo, esse aqui separadinho por 2 pontos. Olha lá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa grande noite de premiações. Eu estou falando com senhoras e senhores, não está separado por vírgula, mas separadinho por 2 pontos, né? E aí ele também se enquadra na definição de vocativo que nós demos lá, beleza? Então fica aí os exemplos para vocês entenderem melhor o que é um vocativo. Eu vou deixar essa apresentação para vocês com um link bonitinho lá na plataforma, tá bom? Lá no Positivo On. Algo que eu quero que vocês observem é o seguinte: não pode confundir vocativo e aposto. Aposto nós estudamos anteriormente, né? Porque o aposto ele tem uma diferença muito importante do vocativo. Porque apesar de eles serem termos acessórios da oração também, o aposto ele se relaciona com outro termo da oração. Né? O aposto ele está referindo a algum termo anterior da oração, a algum substantivo daquela oração, mantendo com eles, como nós dissemos anteriormente, né, uma relação de equivalência. Né? Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Olha, meu irmão, ex-funcionário de um famoso banco, mudou-se para os Estados Unidos. Então você observa o seguinte, que ex-funcionário de um famoso banco tem natureza substantiva, está isolado do restante da oração por vírgula, mas não tem a função de nomear a pessoa com quem estou falando. O meu interlocutor aqui não está realçado por nenhum outro termo. Eu estou falando isso com alguém. Poderia estar falando isso com os alunos do 8º ano. Meu irmão, meninos, esse funcionário de um famoso banco mudou-se para os Estados Unidos. O menino seria o vocativo, mas esse funcionário de um famoso banco não é. E uma característica é essa, ó, ele está ligado a irmão. Há com o irmão aqui uma relação de equivalência, né? Eu poderia até começar a frase com o ex-funcionário de um famoso banco, meu irmão, mudou-se para os Estados Unidos, tudo bem? Então não confunda porque as funções são completamente diferentes. A função do vocativo é nomear a pessoa com quem se fala, a função do aposto é explicar, especificar, enumerar ou resumir, né, um termo da oração dito anteriormente, tudo bem? Olha o exemplo aqui, ó. Então, reforçando os vocativos, diferentemente dos apostos, fazem uma referência extratextual, fora do texto. Tá? O vocativo ele nunca se referirá a uma palavra do próprio texto, mas sempre ao interlocutor da frase, que está ali, do lado de fora, né, recebendo aquela informação. Se eu digo assim, olha, a notícia que trago, meu irmão, não deve ser das melhores. Então, olha a diferença desse meu irmão daqui do meu irmão para lá. Esse meu irmão agora, ele é o termo, a pessoa com a qual eu estou falando. E meu irmão, então, nomeia essa pessoa na forma de um vocativo, tudo bem? Então, não dá para confundir. Né? Estava dizendo, então, que eu vou deixar essa atividade para vocês ali e vou deixar aqui, olha, bonitinho para vocês. Em seguida, depois eu vou postar só esse slide aqui com as respostas. Eu vou deixar vocês fazerem isso aí. Olha lá, né? Analisar os seguintes termos da oração. Quanta saudade, meu Deus, sinto daquele país. Esse meu Deus é aposto ou é vocativo? Ele está se referindo a algum outro termo da oração? Ele está nomeando a pessoa com quem eu falo? Então, qual que é a função dele? A para aposto, V para vocativo. Olha o segundo. Essas duas cidades, Ouro Preto e Mariana, foram visitadas pelos alunos. Né? Ouro Preto e Mariana é a pessoa com quem eu falo ou ela está referindo-se a um outro termo da oração para explicar, para especificar, para enumerar? Então, é aposto ou vocativo? A para aposto, V para vocativo. Né? O livro Dom Casmurro foi encontrado na portaria do hotel. Essa está fácil. Essa não tem uma característica importante, né, do vocativo, que é a propriedade que o vocativo tem de vir sempre isolado da oração. Então essa ficou tranquila. Acontece, menina, que a viagem chegou ao fim. Esse menina é a pessoa com quem eu estou falando ou essa menina está se referindo a algum outro termo? Né? A para aposto, V para vocativo. Conheci Fátima, a sua cunhada. Esse é a sua cunhada. Será que é a pessoa com quem estou falando ou será que ele está explicando um termo da oração? Né? E o último, olha lá. Atenção passageiros para o espaço entre o trem e a plataforma. Passageiro seria o interlocutor dessa frase ou passageiro seria a explicação, né, para algum outro termo. Então essa marca bem a diferença de aposto e vocativo, tudo bem?
Vou deixar vocês trabalharem então com esse termo, com esse assunto, né? Vou mandar para vocês, tá? Esse slide aqui, esse conjunto de PowerPoint, para vocês poderem revisar, para vocês poderem ter isso como fonte também de pesquisa. E vou pedir a vocês para no livro de atividades, tá bom? Lá na página 37, se não me engano, vamos ver se é 37, 36, tá bom? Lá na página 36 do livro de vocês, vou pedir para vocês fazerem as atividades. Eu não coloquei XX aqui, né? Esqueci de editar. Faça as atividades do livro de atividades a respeito do vocativo, página 36, 37 e 38, beleza? E aí eu gravo a correção para vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Ó, então, bons estudos para vocês e qualquer coisa, manda mensagem, pode ser pela plataforma, tá bom? E a gente vai se comunicando. Um abraço a todos e tchau, tchau.